Você está vivendo acima ou abaixo da linha da vida? Esse é um conceito extremamente importante para você que quer se tornar um empreendedor digital de 5 dígitos. E nesse vídeo você vai descobrir se você está vivendo acima ou abaixo da linha da vida. Fala empreendedor, beleza? Meu nome é Ciro, eu sou empreendedor digital desde 2016 e eu vou te ajudar a se tornar um empreendedor digital de 5 dígitos. Cara, nós sabemos que o conceito de sucesso é algo muito dinâmico e que a visão de sucesso pode variar muito de uma pessoa para outra. No entanto, há um ponto comum e que todos nós concordamos com esse ponto. Somente quando mudamos nosso comportamento por termos um novo conhecimento em relação ao hábito limitante é que podemos declarar que de fato a gente aprendeu algo. Então, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Quando sabemos explicar, expor ou colocar no papel, não significa que realmente aprendemos algo, mas somente quando passamos a agir e nos comportar conforme esse aprendizado que adquirimos, correto? Por exemplo, não é porque você aprendeu uma estratégia nova ou que você assistiu uns videozinhos na internet que você vai começar a vender todos os dias. Você precisa agir e se comportar conforme o aprendizado que você adquiriu. Ou seja, você precisa começar a aplicar esse aprendizado. Porque com a aplicação desse aprendizado, você gera um hábito. E esse hábito, ele se torna um novo comportamento. E ali para frente, você começa a ganhar espaço. Então, a vida acima da linha da vida, né? A linha da vida pode ser representada por uma linha horizontal. Para ser mais didático, né? Nesse ensino que eu vou passar para você hoje. E essa aqui é a linha que nós vamos representar de maneira didática. Primeiro vamos falar sobre as pessoas que estão vivendo abaixo da linha da vida. Essas pessoas possuem algumas características em comum. A primeira característica de quem vive abaixo da linha da vida é encontrar desculpa para tudo. Sempre que encontramos justificativas para não realizar algo, quando postergamos o início de um projeto, quando dizemos que a crise está atrapalhando, que hoje o dia nasceu chuvoso ou o chefe não está de bom humor e por isso ele acaba não entendendo a gente. Qualquer outra situação que nos desanime. Quando você adia uma decisão importante, quando você se colocar de lado e usar sempre alguma situação ou alguma pessoa ou problema que justifique uma atitude limitadora, toda vez que existe uma desculpa para o que não aconteceu ou deveria ter acontecido, sem dúvida criamos condições propícias para não sermos bem-sucedidos. É o caso do funcionário que chega atrasado e diz que se atrasou, porque o ônibus também se atrasou. As pessoas que vivem abaixo da linha da vida, elas adoram desculpas para justificar as falhas que acontecem em suas vidas. Deixe de inventar desculpas esfarrapadas e comece a viver acima da linha da vida. Outra coisa, que é a segunda característica das pessoas que vivem abaixo da linha da vida, é transformar a vida delas em uma tremenda caça aos culpados. Além das desculpas, essa pessoa ela sempre busca culpados para fundamentar os seus fracassos. Deixa eu te perguntar, você sempre busca culpados para fundamentar os seus fracassos? Saiba que você, quando toma essa atitude, está vivendo abaixo da linha da vida. Todas as vezes em que procuramos culpados por aquilo que não saiu conforme imaginávamos acontecer, estamos vivendo abaixo da linha da vida. Um dos passatempos humanos mais destrutivos é o de brincar com o jogo da culpa. Esse jogo é o responsável por baixas em grandes massas nas guerras, atos lamentáveis de raiva na estrada da vida, em um amplo número de problemas interpessoais, por exemplo, área social, familiar, relacionamento ao trabalho, uma quantidade considerável de frustrações humanas e infelicidade. O jogo de culpa consiste em você culpar outra pessoa por um evento ou um estado de coisas que se pensa ser indesejável e persistirem nele ao invés de proativamente fazer mudanças que melhorem a situação. O eixo de transmissão deste jogo é uma série de duas crenças totalmente irracionais. A primeira crença, se algo deu errado ou não é o que deveria ser, alguém que não seja eu mesmo deve ser identificado e culpado
por causa da situação. 2. Eu não devo aceitar nenhum grau significativo de responsabilidade pela situação, na medida em que fazê-lo seria admitir que eu também fui diminuído como pessoa e, portanto, merecedor da mesma desaprovação e tratamento negativo. Percebe? Nós vemos essas duas crenças jogarem rotineiramente na corrente principal da vida. Alguém que está atrasado para jantar em família já é tratado pelo anfitrião como uma pessoa não grata pelo resto da noite. O motorista desce no caminhão errado, pega a curva errada em um estacionamento e recebe o dedo no meio de outro motorista. O aluno falha em um exame e, posteriormente, culpa o professor pelo seu fracasso e faz comentários desagradáveis a outros alunos sobre esse professor. Em contrapartida, um professor obtém consistentes avaliações ruins de alunos e os culpa por serem incompetentes e muito estúpidos para poder passar na avaliação. Um cônjuge maltrata o outro e culpa a vítima por não entendê-lo. Uma mulher engana o marido e o culpa por trabalhar demais. Um gerente não recebe a promoção que queria e culpa seu chefe por não promovê-lo. Você percebe isso? Claramente há casos em que uma pessoa é culpada e reconhecer a culpa não envolve jogar o jogo da culpa. Nesses casos, há uma maneira muito construtiva de resolver uma disputa, como na atribuição de responsabilidade legal em uma questão civil. Essa atribuição de culpa é conduzida de acordo com padrões e não envolve tratamento de respeito de outros, assim como jogar o jogo do culpado, e na maioria das vezes envolve de respeitar o outro. Todas as vezes, quando você se apoia nisso para não dar o próximo passo rumo à sua felicidade, sem dúvida nenhuma, você está vivendo abaixo da linha da vida. O mais incoerente é que muitas vezes nos sentimos aliviados quando encontramos a quem culpar. Isso nos ajuda a viver na zona de conforto, quando culpamos nossos pais, nossos professores, nossos chefes, nossos filhos, nossos cônjuges ou qualquer outra pessoa que julgamos ter nos atrapalhado em algum momento de nossas vidas. Vivemos abaixo da linha da vida quando encontramos sempre uma desculpa para todos os pequenos fracassos que temos pelo caminho. E isso nos leva ao terceiro comportamento das pessoas que vivem abaixo da linha da vida. Elas vivem em negação constante. Imagine o seguinte, imagine uma pessoa subindo em uma balança e ao ver que está pesada diz, meus ossos estão largos. Isso é muito clássico, né? Negar a realidade é fazer de conta que não sabe ou que não admite os fatos. Ao invés de assumirmos a responsabilidade por aquilo, pelaquela situação, criamos inúmeras explicações e teorias. Não olhamos de frente para a situação e encaramos o quanto somos ou fomos responsáveis por algo, mas buscamos uma forma de justificar ou negar o nosso envolvimento. A negação pode ser um tipo de defesa do nosso ego e servir como uma espécie de amortecedor psicológico. Significa também não olhar para as coisas como elas realmente são e aceitar isso como parte da vida, que de fato ela é. Quem vive em negação cria ilusões, passa a não ver a realidade como ela é ou está. Ou seja, mente para si mesmo e para os outros. Inclusive, finge não ser tão sério e, assim, além de não resolver os problemas, deixa os problemas evoluírem. A pessoa diz, eu não sou viciado. Se eu não quiser parar, eu simplesmente paro. Em alguns casos, chegam até a falar a verdade e admitir que algo está errado, mas logo retornam ao estado de negação, dizendo que não possuem poder para agir sobre sua vida. E assim vão se escondendo atrás de justificativas, entrando em um ciclo vicioso, garantindo que nada aconteça. Quando não acreditamos em nós, quando colocamos a culpa no outro ou negamos a realidade, tiramos de nós o poder de transformar o nosso mundo. Deixamos de realizar os projetos que desejamos, deixamos de lado o nosso precioso poder pessoal, que é algo incrível. Comprometer-se consigo mesmo não é fácil. Exige entrega, esforço, tomar para si o que é seu, aceitar suas situações, avaliar as condições e, com base nisso, assumir o que será feito ou também o que não será feito. Não dá margem para desculpas. As desculpas vêm quando queremos negar a realidade, fantasiando-as para que não fiquem tão pesadas para nós. Amadurecer é justamente aceitar os limites e comprometer-se com seus comportamentos e consequências, fazendo que cheguemos à característica número 4, que é quando começamos a inferiorizar nossas competências. Você vive abaixo da linha da vida quando você não se permite ver as fantásticas oportunidades que a vida lhe apresenta. Na maioria das vezes,
não faz uso de suas competências pessoais, não percebe as oportunidades que se apresentam diariamente em sua vida, mesmo em momentos de dificuldade. Entenda que provavelmente você já ouviu a história do vendedor de sapatos, uma indústria de sapatos que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazerem as principais observações do potencial daquele futuro mercado. Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores, que vivia abaixo da linha da vida, enviou o seguinte fax para a direção da empresa: Chefe, cancele a produção, pois aqui ninguém usa sapato. Sem saber desse fax, o segundo consultor, que vivia acima da linha da vida, mandou à direção da empresa a seguinte observação: Chefe, triplique todas as produções, pois aqui ninguém usa sapato. Moral da história: a diferença do vitorioso é que ele foca na resolução do problema e não apenas no problema, enfrentando os desafios apresentados. E quem vive abaixo da linha da vida prefere murmurar e reclamar ao invés de enfrentar os problemas de frente. Por isso, normalmente possuem a característica número 5. Elas se comportam como um termômetro. Quem vive abaixo da linha da vida comporta-se como um termômetro. E te fazer uma pergunta: você sabe o que um termômetro faz? Provavelmente sim. Ele indica a temperatura externa, certo? No entanto, o que acontece no interior deste termômetro? Ele se altera conforme a temperatura do ambiente à sua volta. Concorda comigo? Assim, acontece também com quem vive abaixo da linha da vida. Se o ambiente for positivo, ele estará bem. Mas se o ambiente não for positivo, ele se auto-sabota, comportando-se conforme o ambiente externo. E então, quero te fazer uma pergunta: você é um termômetro? Se você quer ser um empreendedor digital que fatura 5 dígitos com seu conhecimento, é muito importante que faça essa ressignificação. Pois para ser um empreendedor digital de 5 dígitos, ou seja, alguém que se apresentará no mercado disposto a ajudar pessoas, porque empreender é sobre ajudar pessoas, você precisará experimentar essas mudanças na sua própria vida. Você sabia que, felizmente, temos o poder de nos comportar acima da linha da vida ou nos esforçar para vivemos assim? Nós não nascemos abaixo da linha da vida, nós aprendemos ao longo da vida a sermos assim. Mas, se conseguimos aprender a viver abaixo da linha da vida, então poderemos aprender exatamente a viver acima da linha da vida. E se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, até esse momento, já deixa o seu like antes de falarmos sobre as características das pessoas que vivem acima da linha da vida, ou seja, o tipo de pessoa que você precisa ser para se tornar um empreendedor digital de 5 dígitos. Veja algumas das características de quem vive acima da linha da vida e veja se você, no momento atual, possui essas características. Elas serão importantes para que você seja um empreendedor digital de 5 dígitos. E a primeira característica é a tal da responsabilidade. Independentemente do que tenha acontecido, seja de bom, mal, interessante ou não, tudo é fruto das escolhas que fazemos. Se o resultado for bom, excelente, então não é preciso se sentir culpado pelo resultado. Mas e se não for bom? Temos que entender que, na próxima vez, será necessário semear de outra forma, porque se continuarmos a fazer as mesmas coisas, vamos continuar obtendo exatamente os mesmos resultados. Einstein disse: querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é tolice. Então, caso as coisas não saiam como você planejou, identifique as falhas e não demore em consertá-las. Não desperdice tempo com lamentos ou tentando encontrar supostos culpados. Somente haja e assuma, ainda que você não tenha culpa. Faça. Não misture culpa com responsabilidade, afinal, nem sempre você é culpado. No entanto, você sempre será responsável. Pensar assim pode ser difícil, mas, em compensação, vai lhe dar a chancela para ser o único responsável por virar o jogo. Ou seja, quando você transfere sua responsabilidade junto a ela, você transfere também seu protagonismo, assumindo o papel de vítima. Cair nessa armadilha do coitadismo e vitimismo também significa terceirizar sua dignidade, capacidade de reagir e de tomada de decisão. Tem uma frase que, para mim, é como uma chave para um empreendedor de 5 dígitos. A vida é 10% aquilo que nos acontece e 90% aquilo que fazemos sobre isso. Ficou complicado de entender? Vou dar um exemplo. Bateu o carro? É 10%. Está doente? É 10%. Crise? É 10%. O restante é o seu comportamento diante dessas coisas. Esse é exatamente o desafio da vida. Usar tudo o que está à nossa disposição, transformar tudo isso
em valor. E quando digo tudo, quero dizer absolutamente tudo mesmo. Mesmo que numa primeira abordagem nos pareça uma tragédia. O fator mais determinante na forma como resulta e funciona a nossa vida é como encaramos nossas responsabilidades. O verdadeiro teste de maturidade é exatamente assumir a responsabilidade de criar valor com aquilo que a vida nos traz. É assumir a nossa responsabilidade e podemos transformar a informação e as ideias que estão à nossa disposição em valor. É isso que diferencia o homem dos meninos. É isso que nos torna diferente dos animais. Estes só podem contar com seus instintos. Quando o inverno chega, os patos só podem voar para o sul. E se o sul não estiver grande coisa? Azar, se deu mal, nada mais se pode fazer. Mas nós não. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas. Ao compreendermos a causa e efeito, compreendemos também a quantidade de escolhas e alternativas que temos em cada momento no tempo. E quando nos tornamos responsáveis, há duas escolhas a fazer: viver abaixo da linha da vida ou aceitar a responsabilidade de mudar essas condições, caso não estejamos inteiramente satisfeitos com ela. Mas se você está satisfeito com a tua situação, tudo bem, sem problema. Mas entenda que ser responsável é não delegar sua vida a ninguém. Jamais delegue sua carreira a seu patrão. Jamais delegue seu futuro a ninguém. Somente você é responsável pelas coisas boas ou ruins que acontecem na sua vida. E isso faz com que mais uma característica de quem vive acima da vida seja aflorada. A característica número 2 é a característica de propriedade. Viver plenamente é identificar que, sendo ela boa ou não, é nossa vida e fomos nós que a fizemos assim. A propriedade permite lançar um olhar sobre o futuro. Quando vivemos na culpa, vivemos olhando para o passado. A propriedade nos proporciona um poder de mudar o futuro. Não importa o passado, não importa de onde viemos, nem mesmo o que passamos lá atrás. Somente as decisões que tomarmos hoje podem influenciar o nosso futuro positivamente. Por isso, comece agora a tratar sobre o que tem que fazer ou mudar para influenciar o seu futuro positivamente. A sua vida é somente sua. Viver em propriedade é aceitar a sua vida e não desejar ter a vida dos outros. É escrever sua própria história e não tentar escrever em sua vida a história de seus pais. Não é porque seus pais lhe deram educação de uma forma que você precisa replicar a mesma forma com seus filhos. Devemos replicar tudo que é bom, que entendemos termos aprendido com nossos pais e passar aos nossos filhos. A educação que achamos de fato correta. Isso significa apropriarmos de nossas vidas, assumir o controle, escrever a nossa própria história, para que consigamos entrar então na terceira característica de quem vive acima da linha da vida, que é a prestação de contas. Estranho esse termo, né? Mas calma, tu vai entender. Você deve escutar com frequência comentários do gênero: eu não devo satisfação a ninguém. Essa geração lá tá desse jeito. Não dependo de ninguém. Não preciso de ninguém. Isso não é verdade. Você e nem ninguém vive sozinho no mundo. Só vivemos acima da linha da vida quando assumimos nossos erros, ouvimos, ajudamos os outros e prestamos conta pelos nossos fracassos. Certa vez eu participei de uma reunião de família em que o pai dizia que beberia quando assim desejasse. E ninguém tinha nada a fazer com isso. Ninguém tinha nada a ver. Os filhos disseram que sofriam quando ele bebia. Então eu perguntei a ele se não faria mais sentido ele se comportar assim se ele não tivesse filhos, se ele não tivesse irmãos, se ele não tivesse pais vivos, se não tivesse esposa, não tivesse um emprego ou até não tivesse vizinhos. Ou seja, ninguém que sofresse por conta do seu vício. Uma vez que ele colocou filhos no mundo, que tenha casado ou construído qualquer relacionamento ou ainda necessite da sociedade em que vive, ele precisa prestar contas sim, porque afinal de contas, viver acima da linha da vida é ter literalmente a quarta característica, é se tornar um termostato. Marcelo, eu não sei o que é um termostato, nem para que serve o termostato. O termostato, ele nada mais é do que um regulador de temperatura. Ainda confuso? Então, já vimos que viver abaixo da linha faz de nós um termômetro. Reagimos ao que acontece ao nosso redor, a temperatura. A diferença entre um termostato e um termômetro é que o primeiro, o termostato, ele regula a temperatura, comandando o ambiente para manter determinada temperatura. O termômetro apenas reage ao ambiente, fazendo subir e descer o mercúrio, dependendo da temperatura externa. Quem é termostato muda o ambiente à sua volta. Ele não se contamina com o ambiente externo. Não depende de alguém que de fato precise motivá-lo. Muito pelo contrário, ele mesmo se automotiva. Essas são as regras para o princípio número 1 do sucesso do empreendedor digital de 5 dígitos. A diferença entre comandar e ser comandado, escolher ou deixar que escolham por si. Nunca se esqueça da lei fundamental do universo. Todos temos poder de fazer as
próprias escolhas, de garantir a nossa causa e efeito. Espero que você entenda que, para ser um empreendedor de 5 dígitos, é importante que você viva acima da linha da vida. Mas não se preocupe no momento se você apenas se vê abaixo da linha da vida. Essa primeira informação serve justamente para levar você a entender quais são as características de quem vive acima da linha da vida. Então eu sugiro que você faça uma autoanálise com seriedade. Comece a perceber cada momento. Pare de viver no automático e, quando perceber, já terá mudado. Se esse vídeo te ajudou ou agregou valor para a sua vida, não seja egoísta, compartilhe ele com quem precisa entender se está vivendo acima ou abaixo da linha da vida. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.